Agora sim, a gente fala sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal que devolveu o mandato ao governador de Alagoas, Paulo Dantas. Ele tinha sido afastado no dia 11 de outubro por decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. A medida atendeu a um pedido da Polícia Federal que investiga possível uso de funcionários fantasmas e desvios de recursos na Assembleia Legislativa de Alagoas, quando era deputado estadual. Em sua decisão, um dos ministros alegou que a lei eleitoral proíbe medidas cautelares contra candidatos a cargos majoritários 15 dias antes do primeiro turno até às 48 horas depois do segundo turno. Já outro magistrado levantou dúvidas sobre a competência do STJ para determinar o afastamento. Você, Schelp, 2 minutos. Pois é, né? É uma daquelas situações em que a gente fica se pensando o que os ministros do STF realmente entendem, né, por competência, né? Essa questão da competência já vimos, a gente não pode comentar totalmente, mas já vimos antes o que pode levar, né? Anulação de condenações e assim por diante. Mas o que a gente pode falar do ponto de vista político? Do ponto de vista político, a gente tem aí uma grande pedra no sapato do candidato e ex-presidente Lula à presidência, né? Já que Paulo Dantas é aliado dele no estado, né? Candidato aí à reeleição, nele que foi eleito de forma indireta, depois de um imbróglio aí envolvendo várias quedas, digamos, na linha sucessória aí dos cargos no estado de Alagoas e envolvido nessa acusação de rachadinha, de funcionários fantasmas, mesmo tipo de acusação que também envolve adversários dele, né, como o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira. Mas o que a gente vê nesse episódio é o Lula, apesar desses problemas, apesar dessas acusações, e o fato dele ter ser devolvido, digamos, ao cargo de governador não tira, né, não apaga esses fatos, é que, enfim, ele acabou decidindo não se afastar, não se desvincular da imagem de Paulo Dantas, né? Ao contrário do outro candidato à presidência, Jair Bolsonaro, que também está tendo um problema com um aliado, que é o Roberto Jefferson, e que ele, nesse caso, sim, está tentando se afastar o máximo possível de algo que vai prejudicar e está prejudicando a sua campanha. Você, Pavinato, 2 minutos. Tinha 2 advogados, Vitor. Um muito pobre e outro muito rico. Aí perguntaram para o muito pobre, por que você é muito pobre, advogado? Ele falou assim, porque eu conheço muito a lei. Aí perguntaram para o muito rico, por que você é muito rico? É porque eu conheço o juiz. O Brasil virou isso, infelizmente. Uma hora nós temos uma pessoa que tem uma prisão domiciliar revogada por um próprio tribunal que se reconheceu meses antes incompetente. Aí depois nós temos uma medida de afastamento revogada por um tribunal que não se sabe competente. Aí nós temos um tribunal que ora decide isso, ora decide aquilo. Como é que nós vamos comentar a juridicidade das coisas aqui no Brasil? Nós vivemos um tempo muito perigoso, não só de privação de direitos fundamentais, como é o caso que nós acabamos de comentar, da liberdade de expressão, da questão da censura prévia, como está acontecendo aqui nesta emissora, bem como um momento gravíssimo que decorre disso, que é de insegurança jurídica. E isso atinge a todos, de todas as maneiras. Atinge o poderoso, e se atinge o poderoso, atinge você, cidadão comum. Atinge a mim, que não sou autoridade. A quem nós poderemos reclamar contra as injustiças? A ninguém. O que a classe dos advogados, por exemplo, pode oferecer ao seu cliente? Qual é o prognóstico de ganho? Qual é o prognóstico de perda? Como é que eu vou fazer um contencioso ou tentar conter litígios numa empresa se não se sabe mais da aplicação do direito ao certo? Isso sem contar na questão de atrair investimentos externos, sejam eles financeiros, sejam eles industriais, porque quem é que vai querer investir em um país em que amanhã um juiz mais graduado do STF vai decidir algo
que vai impactar naquilo que ele investiu e ele pode nunca mais ver o seu dinheiro. Quem é que garante alguma coisa quando as garantias são rompidas? E rompida uma só garantia, todas as outras estão sob risco. Você, Zé, 2 minutos. Olha, este afastamento de Paulo Dantas foi um inquérito policial muito bem embasado e demorou tempos, não foi de última hora, e houve a descoberta de um crime muito grave, que é o crime contra o dinheiro público. Eu entendo que todo roubo ele é muito grave, né? Mas o roubo contra o dinheiro público ele é mais grave, porque atinge pessoas que precisam realmente do dinheiro público. Eu diria até que quem rouba dinheiro público ele pode ser enquadrado como assassino. Se faltou dinheiro no hospital para atender as pessoas doentes e que poderiam ser salvas se houvesse ali equipamentos, profissionais e medicamentos. Então, é muito grave. E entendo que a justiça, a polícia e a investigação não tem que se meter em política e nem que se enquadrar no relógio, no tempo ou no calendário da política. Polícia é polícia, investigação é investigação, em qualquer tempo. Não interessa se a pessoa é candidato ou não é candidato, se apoia um ou se apoia outro. E a polícia investigou um processo que já foi chamado de formiguinha e que as pessoas chamam de rachadinha e que eu chamo de roubo. Isso tudo é eufemismo para dizer que tiraram dinheiro público. Como funciona? O poderoso, no caso é integrante da Assembleia Estadual de Alagoas, nomeia funcionários fantasmas que não trabalham, também ladrões que aceitam esse papel e devolvem o dinheiro ou parte do dinheiro. E esse dinheiro é acumulado. O que é isso? Roubo. E roubo duplo, que rouba do Estado e rouba do funcionário, que às vezes até trabalha, mas que tem que dividir o dinheiro e inclusive os extras para alguém que capitaneia todos os recursos. Já houve abertura de sigilo e tudo ficou comprovado. A volta significa uma agressão à justiça. E mais, o Supremo foi criado longe dos estados, o STJ, pela Constituição, é o Tribunal dos Governadores. Diga, Mota. É uma situação muito difícil de entender. Eu acho que o cidadão leigo, o eleitor, tem uma dificuldade quase total de acompanhar o nascimento desses casos, o desenrolar, as decisões que são tomadas, as reviravoltas. Eu acho que todo esse sistema precisa ser revisto, porque no momento em que o eleitor e o cidadão perde fé nos mecanismos do sistema de justiça, especialmente no que diz respeito a questões eleitorais, a república e a democracia ficam ameaçadas.